Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre o mesmo modo de pensar. E quero ler uma passagem que está em Filipenses, capítulo 2. Estarei lendo do versículo 5 ao 11, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, aqui temos a orientação bem clara para sermos mais que vencedores. O apóstolo Paulo, quando fala em Romanos que em Cristo somos mais que vencedores, está dizendo que nós devemos ter os pensamentos dele, a mente de Cristo, e isso é possível, como é possível? Através da palavra de Deus. Ele mesmo explica também em Romanos 12:2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, não se amoldem com esse sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a transformação pela renovação da mente, através da palavra de Deus, que em Isaías, a palavra de Deus diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, por que há tanta derrota, tanto caos, tanto problema, tanto sofrimento, tanta dificuldade? Porque estão vivendo, a humanidade está vivendo com os pensamentos independentes de Deus, pensamentos caídos, pensamentos baixos. Por isso que você vê atitude de pessoas com tanta baixaria, não é verdade? Nem parece que é um ser humano, não é verdade? Coisas horríveis por causa dos pensamentos. Porque a pessoa tem esse pensamento, e esses pensamentos geram um sentimento e leva a pessoa a ter atitude. A pessoa começa a ser guiada por esse pensamento. Se está agora conectado aqui com essa mensagem, é porque um pensamento na tua mente te levou a isso. Vai te levar, se tivesse levado o pensamento para fazer outra coisa, você estaria fazendo outra coisa neste momento, não é verdade? Pois assim é. Então, por isso que nós devemos, aqui, através do apóstolo Paulo, dizer: tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Porque ele tinha os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão na palavra de Deus. Por isso precisamos pegar o hábito de meditar na palavra de dia e de noite, ouvir a palavra de Deus diariamente, administrar o tempo para podermos ouvir Deus falando na sua palavra. E a palavra ela é espírito e vida, ela trabalha, ela é processada, metabolizada pelo Espírito Santo em realidade. Ela nos transforma, nos muda interiormente. Os pensamentos caídos, baixos, que trazem tanto problema, são eliminados. E nós começamos a ter pensamentos mais elevados, pensamentos que nos colocam numa dimensão mais elevada, nos dão qualidade de vida mais elevada. Então isso é algo extraordinário. Muitas pessoas querem vencer os obstáculos, barreira, mas aqui está a resposta, é através dos pensamentos de Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, diz em Coríntios, chegamos a ter a mente de Cristo. A nossa mente está
tão saturado da palavra de Deus que adquirimos não só os pensamentos de Deus, mas a própria mente de Cristo. Veja bem, vamos continuar então. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Então, tudo isso se tornou possível porque Deus se fez carne na pessoa do Senhor Jesus. E se esvaziou de ser Deus, tomou a forma humana, como diz aqui, para poder ir para a cruz, para primeiramente eliminar todo o abismo que havia entre nós e Deus. E venceu o inimigo. E depois ele ressuscitou. Também nos deu o Espírito dele. Agora procedermos assim, para podermos adquirir esses pensamentos, para ter esse mesmo modo de pensar que Cristo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele foi enviado. Lembra que Jesus diz, eu vou ao Pai, mas não deixarei vocês órfãos, não vou deixar vocês sem pai, deixar vocês só, não, mas eu enviarei o Espírito Santo, e assim estarei convosco todos os dias. E vem habitar dentro de nós, dentro daquele coração que anseia, que deseja por Ele. Recebe Ele, que crê nele, recebe. Ele vai e faz morada eterna. E olha só como é que diz mais ainda. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Veja bem, ele foi humilhado, ou seja, totalmente dependente do Pai, guiado pelo Espírito Santo, totalmente tomado pela presença do Espírito, com pensamentos de Deus, foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus deu vitória, ele ressuscitou, ele foi obediente, ressuscitou e recebeu o nome que é sobre todos os nomes. O único nome que importa é que sejamos salvos, o nome de Jesus diz em Atos Apóstolos. Então veja bem, irmão, por isso que ele não só suportou as adversidades, mas venceu todas as coisas, venceu o mundo, venceu o inimigo, venceu o pecado e venceu a morte, porque ele ressuscitou o terceiro dia. Por isso, como eu falei no início, o apóstolo Paulo diz que em Cristo somos mais que vencedores. Andando na dimensão do Espírito com pensamentos mais elevados, com a mente de Cristo. Vamos experimentar. E aqui diz depois, declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, todos precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobre, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Ele jamais vai nos abandonar. Ele diz, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Aquele que anela, deseja por Ele, né, ter esse mesmo pensar, será recompensado de uma forma sobrenatural. Aqui já na vida terrena, terá a vida abundante, plena, mais que vitoriosa, e no além uma vida eterna e gloriosa, para sempre comunhão com o Senhor. Veja bem, comunhão é tudo que é dele, é meu, tudo que é meu é dele. Se torna uma unidade, mesclado. Ele é um com nós somos um com ele. Esse é o segredo do sucesso. Sucesso aqui e para sempre, ser bem-sucedido. Amém? Então vale a pena, amado, amada, abrir teu coração e receber o Cristo vivo e ressurreto. Declarar Ele como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Pedir para que Ele venha fazer morada eterna no teu coração. Escrever teu nome no seu livro, o livro da vida dele. E te consagrar a Ele. Amém? E buscar a transformação pela renovação da mente, meditando na palavra no dia a dia. Para você ter os pensamentos mais elevados,
vão te erguer numa posição mais elevada, vão te dar um desfrute pleno. Toda a plenitude de Deus está em Cristo Jesus. Você tem o mesmo pensar de Cristo, a mente de Cristo, e irá glorificar a Deus. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham ter o mesmo modo de pensar nesse tempo. Esse é o tempo da oportunidade. Seja um instrumento das mãos do Senhor para oportunizar muitos. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Novamente foi liberado. Querido Espírito Santo, tens liberdade para ministrar agora essa realidade, desse mesmo modo de pensar, Senhor, que é o teu, que é o maravilhoso, que é do vencedor, melhor ainda, que é mais que vencedor. Oh, Deus amado, glorificado seja o teu nome, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, reina e governa. Glorificado seja o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.